Programa Equilíbrio, um oferecimento. Bumbo Bar Contemporâneo. Escritório Contábil São Bento. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Equilíbrio. No programa de hoje, nós batemos um papo aqui no estúdio com o Sérgio Holtz, falando sobre terapia transpessoal. Você conhece? Nós ainda fomos conhecer o pessoal do Projeto CIAS, uma equipe de atletas com algum tipo de deficiência que pratica natação. E o Elcio Ávila, educador físico aí, deu a dica no ponto de equilíbrio. E ainda tem muito mais. Tem Você em Ação, hoje com o Kiko Palhato, que mandou um filme aqui pra gente. Tem dica natural e também sugestão do Tomo iLife. Fica aí que o Equilíbrio só está começando. Final de setembro. Com ele, as temperaturas mais elevadas vêm chegando, mas a grande expectativa é para o verão. E aí muita gente começa a entrar em desespero para ganhar o tempo perdido durante todo o ano para estar em forma para a estação mais esperada, não é, Fernanda? Hashtag Projeto Verão aí começando. E muita gente quer começar a correr um pouquinho antes do verão. Aí é meio complicado, né, Walter? Exato. Mas no ponto de equilíbrio de hoje, o Elcio Ávila fala pra gente sobre dicas para quem quer começar a praticar a corrida, uma das atividades que mais queima calorias. Acompanhe. Olá pessoal, estou aqui para dar algumas dicas sobre orientação sobre atividade física, né? Independente da atividade que você vai escolher para começar, é importante passar com o seu médico, fazer um check-up para saber se a saúde está em ordem. Tenha seu alvará do médico, procure um profissional de educação física. Não tenho condições hoje de procurar um profissional. Vamos lá partir para um exercício fácil e básico que você pode estar fazendo em qualquer lugar, a corrida de rua. Primeiramente, escolha um tênis adequado, uma roupa leve e comece com uma caminhada suave, né? 3 vezes por semana, em dias alternados, 30 minutinhos. Devagarinho você vai intensificando essa velocidade da caminhada até você conseguir encaixar alguns trotes entre essa caminhada. Não se preocupa muito com aumentar o volume, caminhei 30, quero ir para 40, quero ir para 50 minutos, não. Mantenha esses 30 minutinhos e vai aumentando gradativamente esse tempo que você está conseguindo correr. E assim você vai percebendo que o seu condicionamento físico vai evoluindo e com o tempo você vai conseguir correr os 30 minutos. É isso. Quem entende do assunto, como o Elcio Ávila, deixa a dica para você. Não só para corrida, mas como para qualquer outra atividade física, você tem que começar devagar. Maneira aí que você vai chegar longe. Não é, Fernanda? Verdade, Walter. Aliás, a atividade física é importante em qualquer fase, em qualquer momento. A gente foi conferir uma equipe de atletas com algum tipo de deficiência, seja física ou visual. Eles integram o projeto CIAS, Sociedade Esportiva Aquática de Sorocaba. Um exemplo de superação. Acompanhe. O projeto começou em 2009, nós só tínhamos uma pessoa na equipe que representava Sorocaba e precisávamos crescer isso daí. Aí nós fundamos a associação para poder entrar com um projeto na prefeitura para poder manter a equipe. Nós já estamos com 7 ou 8 daqui de Sorocaba que nadam representando os jogos regionais e jogos abertos. A equipe se torna muito unida e eles são muito sociáveis, porque um depende do outro, querendo ou não, um depende do outro. Até para quem não enxerga é levado pelo cadeirante.
Então eles são unidos e existe uma sociabilização, né? E assim, eu acho que só o esporte em si, independente da modalidade esportiva, ele faz uma união, né? Ele faz você abrir os horizontes, conhecer pessoas e que o que nós temos aqui não é nada perto do que nós vemos lá fora. Tem pessoas muito mais limitadas e estão ali felizes só de estar ali. Só o fato de estar entre os melhores nadadores do estado já é uma grande alegria, né? Então, eu comecei a nadar logo depois que eu perdi a visão, né? Eu tinha feito 16 anos, eu comecei a nadar com um professor aí, gente finérrima, Alexandre Ramos dos Santos, o Tandy, ele que me ensinou as técnicas da natação. Com 3 meses eu já estava bem já nos 4 estilos e ele inventou de pôr eu em competição e tal, como eu sempre fui competitivo, por causa de futebol e tal. Aí comecei assim. Com 17 anos foi o meu primeiro paulista, ganhei uma prova, fiquei uma em segundo, aí não parei mais, fui parar com 24 anos. Fui de 1993 a 96, fui campeão paulista, regionais abertos e brasileiro, em 7 provas. E depois parei, por diversas situações aí, parei de nadar, aí com o convite da Kelly, depois de velhote e tal, aí eu vim para cá, aí participar da equipe de novo da Kelly aqui. O pessoal ali, que eu sou o único visual da equipe, né? O resto é físico. Então eu me orgulho de nadar junto com eles, porque o pessoalzinho ali são fera, a dedicação deles, a vontade de vencer deles. Então, pelo contrário, me incentiva a não desistir. A gente só aprende a dar valor, né? Que é o normal, a gente só aprende a dar valor quando a gente perde, né? Eu adorava ver, eu adorava enxergar, adorava demais. E passei a dar muito mais valor à vida depois que eu perdi a visão. Então as pessoas que estão em casa aí, paradão, sentado no sofá, panguando, que resolvam sair para praticar um esporte, para a saúde, não esperar perder alguma coisa, principalmente a saúde, para depois querer correr atrás, né? Está convidado a vir conhecer pelo menos o projeto, não que precise ser nadador, mas que queira conhecer o projeto e de repente fazer parte da equipe. Estamos abertos a conhecer, a conversar e mostrar o que é, né, o trabalho que é feito aqui. E claro, seria muito bem-vindo uma ajuda, independente de qual seja, que às vezes não é só financeira, que nós precisamos de outras coisas também, de materiais, de transporte, porque querendo ou não, isso também é um custo. E tudo que a pessoa puder dar é bem-vindo, independente do que e quantidade. Esse projeto é muito bacana, precisa de apoio, precisa de patrocinador, quer dizer, vamos incentivar aí, né, Walter? Sim, sem dúvida alguma. Projetos com essa magnitude devem sempre receber o nosso apoio. Bom, rápido intervalo, mas antes tem a Dica Natural. Mais uma vez, a gente está aqui para te trazer algumas informações saudáveis e hoje a gente vai falar a respeito das castanhas. Em geral, as castanhas elas são oleaginosas e a gente tem vários tipos delas, como por exemplo nozes, amêndoas, castanhas do Pará, macadâmias. E todas elas têm um grande papel, um papel fundamental na minha e na sua saúde, que é suprir o nosso organismo, especialmente o nosso sistema nervoso, de gorduras naturais, de gorduras saudáveis. Tá aí, mais uma dica. Até a próxima, se Deus quiser. O Bar Contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas. Pastéis, saladas e lanches, nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato, o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks.
O ensino fundamental do Colégio Ser tem um diferencial que, além de apresentar também um corpo docente altamente capacitado, trabalha com os ateliês. Esses ateliês são feitos para que a gente consiga aprender mais, só que em grupo. Todos mediados pelos professores, a fim de que possam ter o conhecimento a partir de um recurso próprio, que não seja apenas exposto pelo professor. Já estamos de volta com Equilíbrio pela ITV, você sabe. Participe com a gente. Mande seu e-mail para contato@equilibrioitv.com ou então você pode acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/ITV Sorocaba. E agora a gente vai para uma receita do Tomo iLife. Esta semana, o Eric Dias dá sequência ao show. Acompanhe. E aí galera, aqui no iLife nós temos alguns sucos temáticos e um deles é o show, né? Então nós vamos falar hoje sobre uma série de shows, é o show celulite para a mulherada aí, esse aqui é bem interessante, bem legal, que ele tem uma composição de abacaxi, cenoura e maçã, é bem gostoso e a mulherada vai gostar. E essa foi mais uma sugestão do Tomo iLife, com certeza vai fazer muito sucesso também, show celulite. Com verão aí, não, Walter? Aqui no estúdio agora a gente recebe o terapeuta Sérgio Rous, que conversa com a gente sobre a terapia transpessoal. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado. Terapia transpessoal, o que é isso? A transpessoal nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi organizada depois da Segunda Guerra Mundial na busca do ser humano saudável. Aconteceu que na Segunda Guerra Mundial sobreviveram. Alguns tiveram neuroses, outros tiveram problemas, mas algumas pessoas se tornaram grandes terapeutas e grandes pensadores, como o caso do Viktor Frankl. Sobreviventes de guerra mesmo. Sobreviventes de campos de concentração. Então aquela teoria de traumas e complexos parece que não funcionava bem daquele jeito. E a pergunta que surgiu na Segunda Guerra Mundial foi, afinal de contas, o homem só faz bobagem, guerras, assassinatos e porcarias? Qual é a pulsão do ser humano saudável? Nós estamos terapeutizando ele para quê? Então, descobriu-se que já há muitos e muitos anos, desde antes de Cristo, já se falava em alguns processos que são psíquicos e emocionais e que levam o homem à sua inteireza, a uma integração. Até tem um italiano que participou desse movimento, que é o Roberto Assagioli, para dar uma tapa de luva de pelica nos antigos, já que o Freud morreu em 1938, e isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, ele chama de psicossíntese, não mais psicoanálise. Porque chega um determinado momento que analisa, e quando é que eu vou juntar os cacos, onde é que eu vou sintetizar, que é a pulsão do ser humano saudável. Todo mundo acorda buscando essa integração, buscando si mesmo. Agora, Sérgio, qual é assim a abordagem principal da terapia transpessoal? Interessante que a transpessoal, ela aceita todas as abordagens anteriores e ela ainda acrescenta, na verdade, um processo onde a gente considera o conceito de unidade, ou seja, nós somos inteiros, corpo, mente e espírito. Você não consegue separar. Não dá para separar. O corpo é morada da mente, que é templo do espírito. Mas um desses filmes famosos que fala, basta um pensamento libidinoso para um homem entrar em ereção. Ou seja, é prova de que o pensamento mexe com o corpo. E nós já conhecemos, por exemplo, os efeitos psicossomáticos. Né? A gente pode trabalhar o somato psíquico, porque a comunicação tem duas vias. E aí a gente introduz também o pneumo, que é o espiritual, independente de religião, mas existe uma pulsão espiritual que é o que leva na unidade. Então a gente tem o conceito de unidade, o conceito de ego, o conceito de vida, uma cartografia de consciência e estados de consciência. Sabendo, juntando esses 5 elementos,
cabeça, tronco e membros, a gente faz uma abordagem integrando as funções psíquicas do ser humano. Assim como nós temos cabeça, tronco e membros, nós também temos algumas funções psíquicas. Vários autores deram vários nomes, vão ter cartografias imensas, de cada um dá um nome, mas basicamente é razão, emoção, intuição e sensação, que vai dar um acróstico que chama REIS, fácil lembrar. REIS, razão, emoção, intuição e sensação. Ser humano ocidental, ele chega prontinho com a razão espertinha, né? A gente é treinado na escola a responder o que o professor acha que é certo, então a nossa razão é bem desenvolvida e a gente deixa sempre de lado as outras 3. Normalmente a gente caminha com 2, porque caminhar com a perna só é difícil, então a gente caminha com razão e mais emoção, razão mais sensação, mas de qualquer maneira a intuição está largada às traças. No procedimento terapêutico, que é onde a gente pode usar as técnicas comportamentais, de comportamental, que hoje virou PNL, que é a terapia comportamental, tá, programação neurolinguística. Programação neurolinguística. Podemos usar o processo da psicanálise, nós podemos utilizar várias outras, a imaginação ativa, reorganização simbólica, mandalas, respiração da yoga, elementos que fazem a integração desses 4 elementos psíquicos. Quer dizer, você está utilizando, está trazendo isso tudo para a terapia transpessoal. Exatamente. Terapia, terapeuta, é uma palavra de origem grega, que quer dizer aquele que acompanha o caminhante no caminho. Então eu, como terapeuta, vou acompanhar no caminho. Qual? O meu caminho? Não, o seu caminho. O seu caminho. Que é o melhor para você, e é o mais lindo para você, e é onde você vai chegar à expansão de consciência, ampliação de consciência e a inteireza do eu. E nós temos, o Jung deixou um conceito de self. Self é o eu maior, o eu grande, o eu inteiro, o eu integral. A Fernanda, que não tem memória nem expectativa, que é centelha divina, emprestando a linguagem de algumas religiões, mas é esse aspecto do self inteiro e integral. E a gente caminha em direção ao self, com o ego, não matando o ego. Em alguns, principalmente pessoas que não são do ramo, acham que a gente tem que eliminar o ego. Para se eliminar o ego, a caneta não escreve, ó, né? O ego é aquele feltrozinho da caneta de escrever no quadro. Se tirar o feltro, não escreve. Mas o eu não é a caneta, o eu é a mão que segura a caneta. Então a gente faz essa integração, busca essa integração. É por isso que muitas pessoas acabam considerando essa terapia como a 4ª força da psicologia, sim? Exatamente, essa foi a proposição do Maslow no livro dele, dizendo que a psicologia passou no século XX por 4 grandes ondas, 3 grandes ondas que eram a comportamental, começou com o Pavlov dando comida para cachorro, tocando a campainha, né? E as experiências mensuráveis, ou seja, pombos, ratos e cães. Que essa é a base da comportamental, é uma coisa que dá para estudar. Foi a primeira grande onda. A segunda grande onda foi a psicanálise. E a grande contribuição do Freud foi abrir a simbologia onírica para entender que isso é real. Até Freud, tudo que se você falasse em sonho, era tudo bobagem. A partir dele começa aquela coisa, objetos pontiagudos representam o órgão sexual masculino, caixas e ambientes fechados, o órgão sexual feminino, ou seja, simbologias. E começamos a entender que a alma se expressa através de metáforas. Então teve a segunda grande onda, que é a psicanálise. A terceira grande onda foi o humanismo. O humanismo, ele considera que o ser humano tem uma pulsão saudável e que ele se integra na sociedade. Ele é um ser social, basicamente isso, né? E o transpessoal junta tudo isso e nós também, além de ser social, porque ninguém fica impassível na fila do supermercado e a pessoa na frente abre os 4 jornalzinhos para comparar o preço e você com pressa de ir embora. É a prova que nós somos seres sociais e a gente se irritar com isso, né? Toma uma fechada, você fica impassível, você se irrita, ou seja, a sociedade interfere em mim? Sim. Ou seja, eu sou ser social. Sérgio, a gente vai dar uma rápida paradinha aí para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta aqui no estúdio para retomar esse assunto que é terapia transpessoal. Não saia daí.
O Tomo e iLife já faz parte do lifestyle do sorocabano. Se você procura uma alimentação saudável e um estilo de vida mais light, sem perder o sabor, este é o lugar para você. As delícias da lanchonete gourmet e do Oriental Premium Tomo estão juntas no mesmo local. Venha conhecer Avenida Domingos Júlio, 181, na pista de caminhada do Parque Campolim, aberto todos os dias. O Escritório Contábil São Bento se preocupa com a qualidade dos seus serviços, fornecer serviços contábeis e assessoramento aos clientes para que multipliquem seus resultados e tenham uma boa visão de organização. Departamento pessoal com execução de toda a rotina de admissão, demissão, controle de férias e processamento da folha de pagamento mensal e cálculos de encargos sociais e benefícios. Escritório Contábil São Bento, 45 anos de experiência. Estamos de volta com Equilíbrio. Hoje aqui no estúdio a gente está conversando com o Sérgio Holtz, que é terapeuta transpessoal, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Sérgio, para quem está em casa, está em dúvida, pensa em fazer terapia, como é que a gente descobre qual é o melhor método que vai me atender? Por exemplo, é a comportamental, é a terapia transpessoal ou a psicanálise até? Fernanda, é difícil eu responder isso. Normalmente as pessoas procuram terapia quando está num processo que ela se sente desintegrada e ela busca uma reintegração, ou seja, quando ela tem problemas. Mas o conceito de terapeuta, que é aquele que acompanha o caminhante no caminho, ele serve para as pessoas que estão em busca de crescimento. Ou ela tem uma dúvida. Na verdade, muitos acabam procurando também, depois que nos conhecem, simplesmente que ele está precisando atravessar a ponte, mudar uma fase de vida. Então, Sérgio, eu quero que você me acompanhe nessa mudança de fase. Então, esse é o momento de procurar uma terapia, quando você sente que você quer alguém que te ajude no seu caminho, a caminhar, a dar um passo a mais. Ou até descobrir o que você quer, que também é uma das funções. Agora, qual é a abordagem melhor? Não tem abordagem pior. Se não tem abordagem pior, não tem a melhor. Todas são eficientes e a gente considera já uma herança do Jung, que a gente chama da sincronicidade. Ou seja, você vai encontrar o terapeuta melhor para você. Bom, Sérgio, agora dentro desse processo de reconhecimento do caminho, que caminho seguir, vocês, com a terapia aplicada transpessoal, vocês buscam auxiliar nesse caminho com a meditação, com a hipnose, com o relaxamento? Qual é a técnica que é utilizada? É muito importante a gente observar o vocabulário e o repertório do paciente ou do cliente, ou aquele acompanhado. Porque se a pessoa tem um repertório, vamos dizer, religioso muito forte, é melhor a gente trabalhar com um repertório que ela seja capaz de processar. Okay? Na abordagem integrativa transpessoal, que é uma técnica validada em doutorado na Unicamp, para não dizer que é invenção de nada, isso foi validado já, a gente tem um caminho a percorrer, que chama a reconhecimento, a identificação, a desidentificação e a terapia convencional para aqui. A gente dá um passo a mais, onde chamou-se convencionado, pode mudar o nome, é importante entender o processo, de transmutação, transformação, elaboração e integração, que é quando a pessoa adquire a mudança e dali para frente ela nunca mais volta a ser a mesma. Nesse caminho da transformação e da elaboração, que é para você introduzir nas suas células aquela percepção que você teve da desidentificação, nós podemos usar a yoga. Eu uso a yoga desde a primeira consulta, que é para tomar contato com a respiração principalmente. Mas podemos usar a arte-terapia, nós podemos usar a reorganização simbólica, são várias técnicas, uso a constelação familiar também no set terapêutico. Então, dependendo do repertório daquele que eu estou acompanhando, a gente usa até. A hipnose eu não gosto, métodos invasivos. Por quê? Porque eu vou entrar e você não vai estar com a consciência. E eu prefiro que você dê o seu passo com a sua consciência, em vez de eu ir lá dentro e trocar os parafusos por minha conta, tá? Sérgio, obrigada por sua participação, conversa bastante esclarecedora e quem tiver dúvida já sabe, contato@equilibrioitv.com. Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês, adorei. Estou às ordens, sempre que vocês precisarem. Nós que agradecemos a sua participação, Sérgio, com certeza teremos outras oportunidades aqui no programa para esclarecermos outras dúvidas, ok?
Muito obrigado. Bom, agora aquele momento você em ação. E hoje, até o nosso diretor, o diretor aqui da ITV, entrou no ritmo. Ele que apresenta o TVK e gosta muito de atividade física, pratica esportes. Nosso Kiko Palhato, que enviou o vídeo que a gente vai acompanhar a partir de agora. Oi, Fernanda. Oi, Walter. Domingo no parque. Olha, tem muita gente aqui. Eu tô cansado. Fiz a segunda volta. Olha, tem gente fazendo atividade física, ficando trincado. Muita gente andando, caminhando. E olha, a Polícia Militar estava aqui com a cavalaria hoje. Nesse domingo de manhã, dia 31 de agosto, fazendo a sua escolta. E muita gente no Parque Sol Lindo nessa manhã de domingo. Walter, Fernanda, tem gente fazendo todo tipo de atividade física aqui. O Valtão, quero ver você fazer atividade ali. Os caras estão se equilibrando, ficando o abdômen igual o teu. Fernanda, vamos correr no parque, né? Beijo pra vocês, equilíbrio. Você viu aí que o Kiko fez um desafio pra gente, eu vou gravar o vídeo, quero ver você também, Walter. Fernanda, melhor do que isso, nós vamos juntos cumprir esse desafio que o Kiko nos propôs aí. Mas muito legal a participação dele, valeu Kiko, obrigado. E você também pode participar aqui do Equilíbrio mandando o seu vídeo, faça o seu contato aqui com a gente. O e-mail você já sabe, contato@equilibrioitv.com. Na semana que vem, mais um programa inédito aqui pela ITV, toda terça-feira, a partir das 22h30, programa inédito e um programa que você acompanha em outras apresentações durante a semana. É isso aí, uma ótima semana e a gente se vê. Um beijo grande. Programa Equilíbrio, um oferecimento. Bumbo Bar Contemporâneo. Escritório Contábil São Bento. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife.